Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que lemos, que ela seja viva e eficaz a cada coração que aqui está nesta noite, que o teu Espírito Santo possa ministrar a cada vida, dar o entendimento. Tira, Senhor, agora todo o cansaço, sono, toda a preocupação da mente. Repreendemos toda ação do inimigo nas vidas e que todos estejam atentos para ouvir a tua palavra e receberem aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Hoje nós vamos falar da importância do sacrifício de Jesus, a diferença que aconteceu no mundo depois que Jesus veio e se ofereceu e se sacrificou a nós. Hoje é culto de Santa Ceia, nós relembramos daquilo que Jesus fez e nós precisamos entender a importância e a grandeza da obra de Deus. Às vezes nós não entendemos e às vezes nós não paramos para pensar como foi grande a obra que Jesus fez e como nós agora, através da sua graça, temos uma vida abençoada, uma vida na presença de Deus. O Velho Testamento nos apresenta um Deus que até parece, né? Esses dias alguém comentou para o pastor até aqui, o Deus do Velho Testamento não parece o mesmo Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento e olhamos para aquilo que Deus fazia, Deus sempre foi e sempre será, Ele sempre é o mesmo e Ele é justo. E no Velho Testamento a justiça de Deus era mais significativa. Quando nós olhamos ali para algumas coisas que nós vemos na palavra, e quando nós paramos para pensar um pouco, nós vamos realmente pensar, puxa, Deus era duro. Certa vez uma pessoa encostou na arca, encostou na arca, que ia cair, porque o carro balançou, ele encostou, morreu na hora. Puxa, mas ele foi tentar segurar, mas Deus tinha falado na sua lei que ninguém poderia tocar na arca. Eu estava lendo esses dias um grupo de homens, quando os filisteus devolveram a arca, eles foram lá e abriram a arca. E quando abriram a arca para olhar o que tinha dentro, mais de 70 homens morreram na hora. Então a gente olha todas essas coisas, a gente vê ali Acã, né? Quando desobedeceu e pegou uma estola, uma capa, e quando pegou prata, né? Aquilo ali fez com que todo o povo de Israel fosse derrotado na batalha, porque desobedeceu. Nós vemos lá no deserto, né? A terra abrindo e pessoas sendo engolidas. Povo que era povo de Deus, mas por causa da desobediência, a família toda foi engolida. Nós vemos ali fogo caindo, né? Sobre as pessoas que estavam apresentando incensário que não agradava ao Senhor. Nós vemos ali a revelação do poder de Deus, a glória de Deus, quando olharam para aquele monte, Deus começou a falar, eles falaram, porque nós não aguentamos ouvir esta voz, que Moisés possa ir lá falar com Deus, porque nós não aguentamos. Tudo isso foi escrito,
para nos mostrar a diferença que havia antes de Jesus. Porque a justiça de Deus era revelada. E como que a justiça era revelada ali? Havia a lei, depois de Moisés, né? Antes de Moisés, diz a palavra que a maioria morreu ali, porque todos se desviaram do Senhor. Mas com a lei, quando veio Moisés, quando veio a lei, então havia lá os escritos, e não era uma lei fácil de cumprir, e era uma lei rígida. Prova disso que se a pessoa adulterasse e fosse pega em flagrante, morria apedrejado. Era lei. Se roubasse, tinha que devolver dobrado aquilo que roubou. E tantas outras coisas que a pessoa tinha que manter ali. Porque era lei. E era uma coisa dura. E a justiça de Deus se manifestava ali. E a pessoa tinha que ir todo ano e consagrar ali o animal, matar um animal para que o seu pecado fosse encoberto todo ano. Tudo isso mostrando que Deus sempre foi justo. E por que será que agora parece que Deus mudou? Parece que Deus agora não é mais assim tão rígido como era. Deus continua o mesmo. Em Malaquias o Senhor diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou o mesmo. A justiça de Deus continua. Deus continua ali agindo, e nós vimos aqui a justiça de Deus é revelada. Mas o que mudou? Mudou porque agora nós temos alguém que se colocou no nosso lugar, que morreu por nós, que sofreu até ali o distanciamento de Deus, que quando Jesus estava na cruz, ele sentiu que Deus o abandonou ali, ele falou: Pai, por que me abandonaste? Por causa do pecado. Ele sentiu a ira de Deus ali, passando pela morte, sendo moído pelas nossas transgressões. O juízo de Deus estava sobre Jesus, para que a partir dali, a partir da sua morte e de sua ressurreição, não mais o juízo de Deus caísse diretamente sobre a pessoa. Porque Jesus se fez juízo ali, Jesus se colocou ali. E a todo aquele que crê nele, todo aquele que aceita Jesus, todo aquele que recebe o sacrifício de Jesus, agora, diz a palavra que nós lemos aqui, que ele se tornou a propiciação, ele se colocou no lugar. O juízo de Deus veio sobre ele. Por isso que hoje nós somos privilegiados. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós continuamos como os homens do passado, continuamos. A nossa natureza continua do mesmo jeito? Continua. A natureza do homem continua do mesmo jeito. Todos pecaram, diz a palavra, e carecem da glória de Deus. Todos, não há exceção, não há um bom sequer. Não há uma pessoa que faz o bem. Mas quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós aceitamos Jesus como se colocando no nosso lugar. E a justiça de Deus sendo tirada de sobre nós, porque já caiu sobre Jesus. Porque já veio sobre Jesus. E quem não aceita? Quem não aceita, a justiça de Deus continua sobre essa vida. E não adianta dizer, que Deus é bom, que Deus vai livrar cada um. Não. Sem Jesus a pessoa está perdida, a justiça de Deus virá, a ira de Deus virá, a condenação virá, e ela ficará perdida, ficará no inferno o resto da eternidade. Porque não creu em Jesus, porque não aceitou o sacrifício de Jesus, porque não deixou que Jesus se colocasse no lugar dela, porque não aceitou a vida que Jesus tem. Paulo, ele procura mostrar isso aos romanos. Se nós lermos, se você já leu o livro de Romanos, e se você começar desde o começo aqui no capítulo 1, você vai ver Paulo descrevendo a condição do homem. A condição de pecador, a condição de alguém longe de Deus, a condição daquele que herdou a maldição desde Adão quando pecou,
A condição de uma pessoa afastada de Deus, longe de Deus, com a ira de Deus, a pessoa já nasce, ela já nasce com a condenação. Todos nós nascemos condenados à perdição, condenados à morte. E só nos é tirado essa condenação quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Por isso a importância do que Jesus fez. Se você lê o Velho Testamento, quando não havia Jesus, as pessoas tinham que praticar a lei, as pessoas tinham que fazer ali, e era impossível fazer a lei, por isso elas tinham que ir lá e sacrificar. Mas quando elas não faziam o que deviam fazer, a ira de Deus vinha e muitas vezes, muitas pessoas foram consumidas. Muitas pessoas morreram na hora. E isso era para estar acontecendo até hoje. A pessoa não está ali querendo servir a Deus, mas faz alguma coisa errada, peca. Podia morrer na hora, podia ser condenada na hora. Mas quando Jesus se colocou no nosso lugar, essa ira foi tirada. Essa justiça de Deus veio sobre Jesus e agora nós somos justificados por aquilo que Jesus fez. Por isso que Paulo fala aqui, vamos reler novamente aquilo que nós lemos no começo. Versículo 21, Romanos 3, 21 diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei, os homens testemunharam essa justiça. Por que está escrito isso? Por que nós temos o Velho Testamento? Para nós vermos como era difícil aquela época sem Jesus. Como era difícil alguém agradar a Deus, alguém estar na presença de Deus. Os profetas, nós vemos aqui, o povo todo estava longe de Deus, se desviava. O povo estava ali debaixo da condenação. Mas diz aqui, que essa justiça de Deus, agora, sobre as nossas vidas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então veja bem, quem crê em Jesus, quem crê no sacrifício de Jesus, quem crê que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e Jesus veio ao mundo e morreu, e se nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós agora somos livres da ira de Deus, da condenação. E diz aqui sobre todos, não é sobre alguns, sobre os escolhidos, está sempre essa polêmica, né? Tem aqueles que Deus escolheu, tem aqueles que já são predestinados. A palavra de Deus diz que vem sobre todos. Nós é que escolhemos se queremos ou não o que Jesus fez por nós. Queremos ou não sermos livres. E às vezes as pessoas são duras e não aceitam. Deus faz obra, Deus faz grandes coisas, mesmo assim a pessoa não aceita, a pessoa não muda, a pessoa continua com o coração duro, a pessoa não recebe aquilo que Jesus fez, não recebe a Jesus como Salvador, e por isso ela vai sofrer as consequências de viver longe de Deus, porque só através de Jesus que nós podemos nos aproximar de Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Ele que fez essa obra. Então diz aqui, pois todos pecaram e carecem, o que é carecer? Precisam da glória de Deus, precisam de Deus, todos, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Que graça é essa? O favor imerecido. Não merecíamos, mas Jesus veio, se entregou por nós, morreu por nós, para nos darmos vida, para dar-nos vida, para que tenhamos a vida eterna nele, através dele, gratuitamente. Essa é a diferença. Nós vivemos num tempo, irmãos, que é tão fácil ser salvo. Jesus já fez tudo por nós, apenas temos que crer nele, aceitar a ele como Salvador. Temos apenas que obedecer aos seus mandamentos, viver, e ele diz, meus mandamentos não são penosos. Não é como lá onde, no Velho Testamento, onde a pessoa tinha que fazer um monte de cerimonialismo, tinha que guardar isso, tinha que fazer aquilo.
Jesus aboliu tudo isso e nos deu pela sua graça a sua salvação, e é só crer nele. Todos aqueles que nele creram não vão perecer, diz a palavra. Diz a palavra que todos que creem nele têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é crer em Jesus, é só crer, só abrir o coração. Só não endurecer e falar, não, eu vou continuar vivendo minha vida, eu vou continuar fazendo aquilo que eu quero, vou continuar do mesmo jeito. Essa pessoa está perdida. Mas se ela abrir o coração e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ela aceitar o que Jesus fez, gratuitamente, não é por obras, não é por ser bonzinho, não é porque agora eu sou bom, agora eu não peco mais, não, continuamos na mesma condição de pecadores, na mesma condição de natureza pecaminosa. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós somos humanos e pecadores, e carecemos e precisamos a cada dia da misericórdia e da graça de Deus sobre nós, derramadas através de Jesus. Essa é a diferença. Lá no Velho Testamento, por mais que Jesus já existisse, porque Jesus sempre existiu desde a criação, mas ainda não tinha se manifestado, ainda não tinha vindo ao mundo. Então, aquela convivência com Deus do povo, mesmo do povo de Israel, que era um povo escolhido, que Deus tinha grandes promessas, era uma convivência em que a pessoa tinha que se esforçar muito pela lei para poder ser salva. E se fizesse qualquer coisa errada, a ira de Deus podia vir na hora e ela era consumida. Mas graças a Deus que agora, através de Jesus, nós agora temos uma vida abundante, uma vida debaixo da graça do Senhor. Por isso que Paulo diz aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que é a redenção? Redenção é o resgate. Jesus, ele é a nossa redenção, ele nos resgatou, ele se colocou no nosso lugar. Ele morreu, derramou o seu sangue, para que, através do seu sacrifício, nós pudéssemos ter agora paz com Deus. Aqui mesmo em Romanos, Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através de Cristo Jesus. Jesus agora tirou aquela parede, rasgou aquele véu que havia a inimizade, que havia separação. Desde que o homem pecou, havia a separação entre Deus e o homem, e Deus buscou o seu povo, mas trouxe a lei para o seu povo nunca conseguiu cumprir toda a lei, nunca conseguiu fazer tudo aquilo. Tudo isso nos mostrando que todo ser humano precisaria de um redentor, precisaria de alguém que se colocasse no lugar de cada um, para que através daquela pessoa todos fossem redimidos, todos fossem alcançados. E Jesus fez isso. Jesus veio aqui neste mundo, morreu, viveu uma vida sem pecado, nunca pecou, nunca fez nada de errado, cumpriu toda a lei que ninguém tinha cumprido até então, que ninguém tinha conseguido. Foi obediente, morreu na cruz, sofreu, foi moído. Nós teríamos que ser moídos, nós teríamos que passar por grandes sofrimentos para poder ter salvo, mas Jesus se colocou no nosso lugar e foi moído pelas nossas transgressões. Diz a palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo o castigo, todo o peso do pecado, toda a maldição estava sobre Jesus. Por isso que há essa diferença no Velho Testamento. E por isso que hoje nós não somos consumidos. Por isso que não cai raio e fogo e consome aquela pessoa que fez alguma coisa errada. Porque aquele que crê em Jesus, aquele que
aceita o sacrifício de Jesus. Quando Deus olha para a pessoa, não vê a pessoa, mas vê o sangue de Jesus, que lava e que purifica cada um. Agora os que estão debaixo do pecado, os que não aceitam Jesus, esses verão a ira de Deus. Esses verão a justiça de Deus. Esses serão consumidos, serão jogados no lago de fogo e enxofre. Porque tiveram oportunidade, maior é agora a oportunidade. A porta está aberta, a graça está sendo derramada sobre qualquer um que crê, sem distinção. Não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentil, não há mais judeu. Há aquele que recebe a salvação através de Jesus. Essa é a diferença. É isso que nós temos que entender. É isso que está no Velho Testamento. Que a gente tenha medo de Deus para falar, puxa, mas Deus era terrível. Deus é terrível. Não. Aqui o Velho Testamento está nos mostrando o que seria de nós sem Jesus. O que aconteceu com o povo porque Jesus não havia feito a sua obra ainda. Havia uma promessa. E todos os que creram nessa promessa, como diz a palavra, o próprio Abraão, ele não foi salvo pelas suas obras, mas diz a palavra que Abraão creu. Creu, e isto foi imputado para a justiça dele, pela fé. A sua fé em Deus. Ele viveu pela fé. E isso deu a vida a Abraão. Todos que tentaram viver pela lei, agradar a Deus pela lei, não conseguiram. Por isso que lá em Hebreus há uma galeria de homens que conquistaram, que foram abençoados, que foram salvos pela fé. Abraão, Isaac, Jacó, próprio Sansão, Jefité e tantos outros que há ali falaram, esses não conseguiram ver a promessa que nós vimos através de Jesus, mas eles foram justificados pela fé que eles tiveram, não pelas obras. Não porque eram melhores, mas porque tiveram fé. O próprio Jó, com tantas dificuldades, ele falava, eu sei que o meu Redentor vive. Jesus ainda não havia nascido, Jesus ainda não era o Redentor, mas ele sabia pela fé. Ele creu nisso e isso deu a vitória a ele. Nós vivemos um tempo tremendo. Nós somos privilegiados. Quantos profetas, quantos homens, próprio Davi diz que queria ver a salvação, desejava, escreveu sobre isso, escreveu sobre o Salvador, mas ele morreu e não conseguiu ver a redenção do povo, do homem. E nós vemos isso. Não vivemos na época de Jesus, mas pela fé nós cremos que tudo que está escrito na palavra aconteceu e que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Redentor. É nisso que temos que pensar hoje. Não temos que ficar com medo. Alguns foram criados, né? Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, se você pecar, o castigo de Deus vai vir. Deus é terrível. Deus é bravo. Deus castiga. Quando eu era criança, sempre minha mãe falava isso. Olha, Deus vai te castigar se você fizer isso. E muitos cresceram debaixo desse terror, desse medo de um Deus que castiga, de um Deus que manda fogo, que abre a terra, que faz coisas terríveis. Ele continua o mesmo. Mas agora, Jesus é o nosso intermediador. O que está entre nós, que somos pecadores, e Deus, que é o Deus Santo, o Deus de justiça, o Deus que Ele é bom, mas Ele é justo. O Deus que é amor, mas Ele não deixa a sua justiça. E se aceitamos a Jesus, nós estamos recebendo o amor de Deus, a graça de Deus. Como exemplos que nós vemos no Velho Testamento também. Cuidado de Deus. Nós vemos um Deus do Velho Testamento que cuidava das pessoas,
que supria as necessidades, que buscava muitas vezes pessoas como Elias dentro de uma caverna, querendo morrer. Deus foi lá e buscou Elias e encorajou e falou com ele e ele continuou a obra. Um Deus de misericórdia, que teve misericórdia. Até de Davi quando pecou, quando adulterou. Mas Deus perdoou quando ele confessou. É o mesmo Deus. Deus não muda. Mas agora, graças a Deus, temos Jesus, que é a nossa redenção. E continua dizendo aqui. Então, versículo 24 de novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, quer dizer, como alguém que se coloca no nosso lugar, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então fala aqui que antes de Jesus nós éramos pecadores, cometemos muitos pecados, fizemos muitas coisas erradas, mas aquele que crê em Jesus e que recebe Jesus como seu Salvador, não vai ter punição pelos pecados anteriores cometidos. Diz aqui a palavra que Deus deixou impune, deixou sem punição. Deus apagou, Deus perdoou. Através do sangue de Jesus nós somos lavados e purificados e já não há condenação e já não há mais pecado que ficou para trás, porque fomos perdoados de todo pecado. Éramos para sofrer, éramos para pagar pelos pecados que fizemos antes. Mas diz a palavra, Deus deixou impune, sem punição. Deus perdoou, Deus apagou e Deus nunca mais se lembrará daquilo que éramos, de como éramos, se verdadeiramente recebemos Jesus como Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados. Deus deixou impune, não há condenação. Mesmo que o diabo coloque na sua mente, você fez isso de errado, você fez isso grave, você fez isso que ainda Deus não te perdoou, é mentira do diabo. Se você pediu perdão, se você confessou os seus pecados, se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, as coisas velhas já passaram. O pecado acabou, foi riscado, foi apagado. Tudo se fez novo na sua vida. É uma nova vida. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não haverá mais a ira de Deus, já não haverá mais julgamento. Ninguém vai chegar no céu e vai ser julgado, você fez isso, fez aquilo. Se estiver em Jesus, se estiver vivendo com Jesus, tiver recebido Jesus como seu Salvador, já foi perdoado e não haverá julgamento. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Ninguém vai chegar no céu dos salvos e vai chegar lá e Deus vai falar, você fez isso, você fez aquilo, você vai sofrer punição. Diz não, porque Jesus já se colocou no nosso lugar. Só o ímpio que não aceita Jesus, que não crê em Jesus, que não entrega sua vida a Jesus, vai ser julgado e já está condenado. Já está condenado à perdição, ao inferno. Essa semana eu estava vendo um documentário falando do inferno e do que as pessoas imaginam, né? Então começou desde 600 anos antes de Cristo, que os gregos imaginavam, né? E depois foi passando, foi até o que Jesus falou do inferno, e depois o que foi depois, né, falado na Idade Média, e tudo, cada um tem uma visão, um jeito, uma coisa, mas uma coisa é comum em todos, é um lugar terrível. Terrível. Um lugar de morte, um lugar de angústia, um lugar que Deus não preparou para ninguém, nenhum ser humano, mas se a pessoa rejeita o Senhor, rejeita Jesus, não entrega, aí esse lugar, essa pessoa está destinada para ir para esse lugar. Lugar terrível. Lugar que só de você ver esse documentário, você já sente aquilo ali, como é terrível. Por isso nós temos que receber
o que o Senhor nos deu gratuitamente e viver nesta vida. Então diz a palavra do Senhor aqui. Continuando. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Quem? Jesus. Ele foi o justo. E ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então ele é o justo e ele é o justificador. Abra a sua Bíblia mesmo aqui em Romanos capítulo 5. Eu tinha preparado uma palavra que eu ia começar desde Romanos 1. Depois você lê na sua casa, você vai ver lá a condição do homem. Paulo explica direitinho em Romanos 2 que não há distinção entre judeu e grego. Todos pecaram, não há um bom sequer. Todas as condições do homem, tudo como era antes. O 3, você vai ver também o começo disso, até que chega a solução de Deus. No capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé. O que é ser justificado? É não ter mais condenação nenhuma, não ter mais nada que te condene. A pessoa é absolvida, é justificada. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ter paz com Deus? É saber, puxa, Deus me ama, Deus está comigo, Deus olha para mim, sabe que eu sou imperfeito, sabe que eu sou pó, mas o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Eu tenho paz. Deus não vai me castigar, Deus não vai me mandar para o inferno, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Porque eu recebi o sacrifício de Jesus na minha vida. Então, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, Paulo fala aqui, olha, nós recebemos pela graça. Hoje nós vemos muitas discussões, a pessoa fala, tem o predestinado, tem aquele que é, tem aquele que foi criado já para morrer. Nós não precisamos ficar nesse pensamento, ou ficar debatendo isso, ou ficar é isso, aquilo. O que nós temos que ter certeza é uma coisa: eu estou na presença do Senhor, eu recebi Jesus como Salvador, eu estou salvo pelo sacrifício de Jesus e eu estou na presença de Deus. Temos que ver nós. Se Deus escolheu, predestinou antes, não predestinou, isso daí é com Ele. Ele sabe todas as coisas. Nós temos que ver nós. Nós temos que ver que nós precisamos e devemos nos esforçar para nos mantermos firmes na presença do Senhor, porque a salvação é pessoal. Então diz aqui que todos nós temos que nos gloriarmos. Todos nós temos que viver na presença do Senhor. E aqui mesmo no capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não temos que ficar com medo. Será que eu sou salvo? Será que eu tenho salvação? Será que eu vou para o céu? Se temos Jesus nas nossas vidas, se cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós já temos a salvação, diz a palavra. Porque agora estamos reconciliados e vamos ser salvos através da vida de Jesus. Morreu e ressuscitou. E pela sua ressurreição nós também seremos ressuscitados. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação, quer dizer, reconciliou, juntou de novo, se tornou amigo de novo. Jesus fez isso. Antes de Jesus, lá no Velho Testamento, lá no tempo passado, as pessoas não tinham como se reconciliar com Deus, não tinham como apagar os seus pecados, não tinham como ser perdoados. Tinham que se esforçar ali na lei, tinham que tentar ali agradar a Deus, mas não tinha uma comunhão, não podia chegar e conversar com Deus como hoje nós podemos, não podia ter comunhão com Deus, não podia sentir a presença de Deus, não podia ouvir Deus falando. Havia só os profetas ou alguns que ficavam ali e que ouviam e que transmitiam ao povo, mas hoje todos nós temos esse acesso. Todos nós podemos nos colocarmos diante do Senhor, falar com Deus, porque Jesus, Ele abriu esta porta, Ele quebrou a separação, aquilo que nos separava do Senhor. Por isso somos reconciliados por intermédio de Jesus, por intermédio dele. E para encerrarmos no capítulo 5 mesmo, versículo 15 diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e pelo meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a diferença. Temos um Salvador, temos Jesus. Temos alguém que se colocou no nosso lugar. E agora já não há mais condenação sobre as nossas vidas. Agora já não há mais juízo de Deus sobre nós. Agora já não há mais uma acusação, já não há mais uma sentença de morte. Porque Jesus quebrou isso para nos dar vida. Creia em Jesus. Ande com Jesus. Tenha Jesus na sua vida. E tenha certeza que você tem a vida eterna. Você tem a salvação. Você viverá com o Senhor. Porque Jesus conquistou isso por nós. Feche teus olhos. Recline a tua cabeça. Em outra oportunidade nós podemos estudar um pouco mais a condição do homem antes de Jesus. Mas hoje, nós entendemos que Deus continua o mesmo, mas agora a diferença é que temos um Salvador, um mediador, que se colocou no nosso lugar para nos trazer vida. Glória a Deus. Aleluias.